Tem coisas que eu sinto um prazer que, assim, não dá pra colocar em palavras. É um prazer só aqui dentro e eu evito de falar, até porque eu acho que não pegaria bem. Mas eu já tô falando, tô deixando bem claro que esse tipo de coisa me dá um pouquinho de prazer, sabe por quê? Porque mais de 1.500.000 pessoas acreditaram nesses dois, somado os 1 milhão de votos que a Joyce recebeu e mais os 458 mil votos que o Kim recebeu. Mais de 1.500.000 pessoas acreditaram nesses dois. Como a mentira tem perna curta, eles acabaram de pisar em falso e tropeçaram. Vamos falar disso. Antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho primeiro e clicar aqui no botãozinho do gostei, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho, porque agora é rumo aos 50 mil inscritos. Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo, obrigado pelos 30 mil inscritos. E comenta alguma coisa se você viu essa treta, que como eu falei para vocês já, vou repetir de novo, isso aqui virou um casos de família. O governo Bolsonaro virou um casos de família. Então, comenta aqui se você ficou sabendo da briga entre a Joyce e o Kim pelo Twitter. Obviamente, se você ainda não tem Twitter, corre pra lá, porque provavelmente esses próximos 3, 4 anos que a gente tem de governo Bolsonaro vão ser os últimos anos do Twitter, tá? Eles vão acabar com o Twitter. A família Bolsonaro, o governo Bolsonaro e os aliados do governo Bolsonaro vão conseguir acabar com o Twitter, tá? Parabéns pra eles. Enfim, vamos para o assunto do vídeo. A deputada Joyce Hasselmann, que tem 1.064.047 votos, e o deputado Kim Kataguiri, que tem 458.243 votos, são de uma postura, de uma elegância, a ponto de brigar, de ficar tretando pela internet. O Kim Kataguiri tweetou uma coisa, a Joyce não gostou, respondeu ele a lá Jair Bolsonaro, porque ela tá se saindo uma excelente aluna de Jair Bolsonaro, chama ele de capitão, elogia, passa pano, puxa saco. Parabéns pra Joyce, tá? Não querendo defender o Kim, a gente já vai chegar nele. Mas essa briguinha deles aqui mostra exatamente o que eles são. Quando um tá chamando o outro de alguma coisa, na verdade mesmo tá falando sobre si e não sobre o outro. O que eu quero dizer com isso? O Kim começou tweetando o seguinte: PSL na eleição para a presidência da Câmara, abre aspas. Precisamos ser pragmáticos, só Maia consegue garantir maioria e conduzir a Previdência. Fecha aspas, PSL agora, abre aspas, Maia está sabotando a reforma em nome da velha política, vamos derrubar o Congresso fora todos. Falta coerência. E aí já me surpreende agora o Kim tá questionando esse tipo de postura do PSL, que na verdade mesmo é uma postura do Jair Bolsonaro. Esse partido PSL se adaptou à imagem de Jair Bolsonaro. O PSL não era nada. O PSL nem era isso que ele é hoje. Ele virou uma imagem de Jair Bolsonaro, uma imagem mal feita, uma imagem que não vai se sustentar, uma imagem que quando Bolsonaro sair e os filhotes do Bolsonaro também sair, acabou o PSL. Mas obviamente ele vai criticar o partido PSL e não o presidente, né? O Kim não vai colocar na conta dele que ele apoiou, ele defendeu, ele disse que era a melhor opção no segundo turno, Jair Bolsonaro. Ele não vai colocar isso na conta dele, ele vai só pular do barco e opa, tô aqui com a minha boinha. Não tem nada a ver com esse navio aí que tá afundando. Aqui, Kim, mas tudo bem. Vamos lá que a história melhora, porque a Joyce respondeu isso e botou o seguinte: não seja mais oportunista que a média de sempre, Kim. Você não fala pelo PSL, ainda marcou o partido PSL. O partido em nenhum, em caps, ou seja, gritando, momento fez a afirmação citada por você. Honestidade, pelo menos com o seu seguidor, faz bem. Nosso partido segue com o mesmo foco: aprovar a Previdência. E aí aqui tem um ponto interessante. A Joyce chamar o Kim de oportunista, Joyce chamar Kim de oportunista. Sabe quando você é jovem, tipo adolescente, e aí você se olha no espelho e você não se gosta, você se acha feio, você se acha horrível, mas vai pra escola mesmo assim, se achando horrível, se achando feio e repetindo isso só pra você o tempo inteiro. E aí quando chega lá na escola, por ter essas questões mal resolvidas, você descarrega isso tudo numa outra pessoa, chamando outra pessoa de feia e de horrível. Preciso dizer mais alguma coisa? A Joyce tá chamando o Kim de oportunista. Mas tudo bem, deixa ela chamar o Kim de oportunista, porque a Joyce não é oportunista, tá? Fica aqui registrado, vou colocar escrito aqui, Joyce não é oportunista. Tá ok? Tá ok. Mas vamos lá, ela também
pediu honestidade. Ai, o humor desse país, sério, é difícil de competir com o sarcasmo e com ironia e com cara de pau. Falando em cara de pau, vamos pro tweet do Kim, que ele disse o seguinte: tem que ser muito cara de pau pra falar em oportunismo. Dizia que Maia era o demônio na terra, o arqui-inimigo da Lava Jato, o símbolo mor da corrupção. Depois de eleita, passou a ser Maia desde criancinha. Tenha dó. Quer seguir Carluxo e afundar o governo no Twitter também? E aqui, finalmente, o Kim não só respondeu a Joyce, como respondeu o presidente Jair Bolsonaro, porque a gente sabe que o Jair Bolsonaro, o teu presidente aí desse teu país, ele defende os filhos dele acima de qualquer coisa. Porque o slogan do Bolsonaro não é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É meus filhos acima de tudo, meus filhos acima de todos. Ninguém pode tocar, ninguém pode criticar, ninguém pode falar, ninguém pode fazer absolutamente nada com os meus príncipes. A gente sabe como funciona, a gente sabe a passação de pano que o pai fica fazendo pros filhos, né? Porque daí é meu garoto, garoto de 40 e tantos anos, senador, por exemplo. Mas lembra daquela história de se olhar no espelho, se achar feio, se achar horrível, ir pra escola e chamar alguém de feio e de horrível? Pois é, o Kim chamou a Joyce de cara de pau. E aqui finalmente a gente vê o laço, a amizade que foi criada entre Joyce, Kim e o Mamãe Falei, por exemplo, porque a gente sabe que o Mamãe Falei vai defender o Kim. A Joyce disse o seguinte: Kim, você está realmente o que sempre foi, um moleque. Só isso e nada mais. Biruta de aeroporto, seus comportamentos em relação ao Jair Bolsonaro no primeiro e no segundo turno da eleição mostram bem isso. Pega a chupeta e vai nanar, neném. Deixa os adultos trabalharem. E é aqui que eu queria chegar. Pega a chupeta e vai nanar, neném. Deixa os adultos trabalharem. Lembrando que a Joyce foi a segunda deputada mais votada em São Paulo. Para ser mais exato, eu vou falar os 5 primeiros para você ver o quanto a população foi enganada, o quanto a população foi feita de trouxa. E a culpa não é das pessoas, não. A culpa é dessa gente que fingiu uma amizade, fingiu a preocupação pelo país, fingiu o anseio de transformar, de fazer algo melhor para o país, quando na verdade mesmo, estava todo mundo preocupado única e exclusivamente com a própria vida. A gente tem em primeiro lugar o mais votado, Eduardo Bolsonaro, com 1.800.000. Em segundo a gente tem a Joyce, como eu já falei, com 1.064.000. Aí a gente vai pular o terceiro lugar, porque nesse momento não é importante. Vamos para o quarto lugar, que é o Kim, com 458.000 votos. E em quinto lugar, Tiririca, com 445.000. Tiririca aqui só para colocar, para você ver que, né, entre os 5 primeiros votados você tem isso aí, esse cenário, em São Paulo no caso. Essa amizade, essa preocupação pelo país, porque o Bolsonaro é a única saída e nós vamos juntos melhorar o país e eliminar a esquerda, que é o que eles queriam fazer, porque a esquerda era o mal do país, no caso, durou até a primeira briga no Twitter. Não existe uma preocupação pelo país, existe uma proximidade, porque são cara de pau e porque são oportunistas. Cara de pau entra quando eles enganam quase 2 milhões de eleitores para deixar os caras acreditando que eles realmente estão preocupados e que eles realmente vão fazer algo. Porque eu acredito que toda essa galera que votou nos dois acreditava que, apesar de ser partidos diferentes, eles estavam com preocupações semelhantes. Eles estavam querendo melhorar o país. Assim, não que eu concorde que a maneira de melhorar o país seja aquilo que eles estão falando, mas eu entendo que eles estão acreditando que vão melhorar o país. E aí eu me coloco no lugar do eleitor da Joyce ou do Kim, olhando esse tipo de briguinha no Twitter e pensando, cara, eu votei nesses dois, ou eu votei num deles. Eu votei num presidente que briga no Twitter, eu votei num senador que briga pelo Twitter, eu votei num deputado que briga pelo Twitter, eu votei no presidente que colocou um filho que também briga pelo Twitter, eu votei numa deputada ou num deputado que também briga no Twitter. E eu fico pensando, como é que a gente quer que o país melhore? Como é que a gente quer que o país vá bem, que o governo vá bem, que sejam solucionados os problemas que eles foram pra lá pra resolver? Não vai realmente resolver. Nem aquilo que eles disseram que iam fazer, que era, sei lá, acabar com o marxismo cultural que não existe, eles vão conseguir. Nenhuma coisa que não existe, olha, nenhuma coisa que não existe eles vão conseguir combater, eles vão conseguir eliminar. Porque eles vão se destruir entre si. Eu não preciso vir aqui fazer vídeo de oposição, mas nem mais ninguém. É só desligar a câmera e deixar eles vivendo lá. Eles vão se destruir e depois a culpa de não conseguir destruir o, sei lá, o marxismo cultural é da educação, é do ensino médio, do ensino federal.
porque é muita gente doutrinada. A culpa não é porque eles estão muito tempo no Twitter brigando, falando besteira, falando merda e não estão trabalhando. Eu não sei o que você pensa disso, mas na minha opinião, uma pessoa que recebe 1 milhão de votos tem que ter um mínimo de responsabilidade. Ela tem que saber que 1 milhão de votos existe consequências para o partido, ainda mais para esse momento que o governo está o tempo inteiro andando entre mini crises, tentando sair dessa crise, e quando sai de uma, cai dentro de outra. A Joyce vai lá e o que faz? Eu vou largar mais uma crise pro Bolsonaro, porque tá pouco. Não basta o presidente brigar com o presidente da Câmara, não basta o presidente brigar com todo mundo pelo Twitter, não basta o presidente gastar tempo brigando com ator, gastar tempo brigando com youtuber, os filhos do presidente brigando com youtuber, brigando com jornalista, não basta. A Joyce ainda quer brigar entre si, com os próprios colegas, porque o objetivo é afundar o país inteiro, em todas as pontas, para não sobrar nada. Se você que está me assistindo votou em um desses dois, na próxima eleição, toma cuidado. Não vote em alguém que foi eleito e está gastando tempo para brigar no Twitter. Dá uma olhada em todo mundo e vê quem realmente está trabalhando e quem está gastando tempo para fazer média, para fazer barulhinho na internet, no Facebook, no Twitter, no YouTube, só para manter um status, só para manter uma quantidade de votos, só para manter um assim, próxima eleição eu tô aí de novo, não precisei fazer alguma coisa? Não exatamente, eu só fiquei atualizando as minhas redes sociais. Gente, se é pra ficar mantendo rede social ativa, eu posso virar deputado, não tem problema nenhum, isso eu sei fazer também. Mas enfim, eu quero saber o que você acha, se você viu essa briga, se você descobriu agora essa briga que aconteceu. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber a tua opinião, a gente vai conversando, vai trocando ideia aqui nos comentários. Vocês também vão conversando entre si, isso é muito legal. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo tem link pro Apoia-se, link para minhas redes sociais e acabou o vídeo.